Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa da Escalada. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre se você quer começar a investir, mas você tem medo, e aí você fica atrasada, e cravado e não consegue fazer nada. Então, como que a gente pode começar a fazer o primeiro investimento? Então, é a indicação de um primeiro investimento para vocês dar o primeiro passo e o porquê que seria esse o primeiro investimento, que no caso é sobre o Tesouro Selic. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse tipo de tesouro, esse investimento e por que que ele seria uma opção excelente para quem quer começar a investir e tem medo, tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo de hoje, que vocês consigam aprender e sair, né, e começar a investir. Então, vamos para o vídeo. O programa da escalada, então, se você quer ter uma carteira previdenciária que te possibilite antecipar a aposentadoria, que te possibilite ter uma renda complementar ao que você já ganha hoje no seu salário, se você quiser ter um planejamento financeiro para sua família a longo prazo, você precisa começar a dar esse primeiro passo a partir de agora. Só que esse primeiro passo ele precisa ser condizente com o seu momento. Não adianta você começar a querer ter algo, algum tipo de investimento parecido com outra pessoa que tem um estilo de vida totalmente diferente de vocês, tá? Então, o programa de escalada é justamente para você direcionar qual que vai ser a sua próxima meta, o seu próximo investimento de acordo com a sua situação atual. Se você não tem nada, se você já tem algum patrimônio acumulado, quais tipos de investimentos você já tem, se está balanceado ou não. Então, a escalada financeira, a ideia é te guiar nessa sua jornada de investimentos com o intuito da gente alcançar um futuro e tão sonhado aposentadoria ou independência financeira, tá bom? Bom, então para quem que é o vídeo de hoje, né? É para quem quer começar a investir, mas tem medo, justamente isso, assim, acha que investimento é coisa de aposta, que prefere guardar o dinheiro no colchão porque não sabe o que que vai acontecer, o que que vão fazer com o seu dinheiro, tá? Então quem tem muito medo e prefere guardar o dinheiro ou colocar, alocar em alguma coisa que conhece, talvez esse vídeo te ajude a refletir um pouquinho melhor sobre os investimentos, tá? Para quem acha que investir é só coisa para rico, então assim, tem pessoas que acham que assim, bom, eu não tenho nada, como que eu vou investir alguma coisa, tá? E é justamente ao contrário, se você quer realmente enriquecer, você precisa começar a dar esses primeiros passos, então você não precisa ser rico para começar a investir, tá bom? E também para quem tem dinheiro em poupança, eu vou mostrar para vocês o quanto de pessoas possuem ainda dinheiro em poupança e por que que nesse caso também seria muito interessante ter essa outra opção, né? Colocar em outro investimento que vai te ajudar muito mais nessa jornada de aceleração de patrimônio, tá bom? Desculpa, pessoal. Para quem tem dinheiro guardado, mas não tem investido, né? Muito parecido com o primeiro ponto. Para quem quer atingir uma meta financeira, mas não sabe como os investimentos podem ajudá-lo. Então, às vezes, você já até ouviu falar alguma coisa sobre investimento, mas não sabe como que os investimentos podem ser um grande aliado e um grande acelerador para suas conquistas financeiras, tá? E para quem não investe porque não conhece, não entende onde você está colocando o seu dinheiro. Então, a partir do momento que você entende o que, que são os investimentos e onde realmente você está colocando o seu investimento, você consegue começar a ter um pouquinho mais de segurança e isso vai fazer com que vocês criam esse hábito de investir, tá bom? Então, para quem realmente não sabe onde está colocando o dinheiro e se sentiria mais confortável sabendo onde, esse vídeo também pode te ajudar em muito, tá? Então, para quem que não é de jeito nenhum esse vídeo, é para quem quer uma fórmula rápida de enriquecimento rápido. Então, aqui eu não vou ter essa fórmula. Aqui é construção de repertório para você tomar boas decisões e construir com o seu próprio esforço e seu próprio conhecimento o seu patrimônio, tá? E também para quem não tem metas de vida, de reais realizações. Então, isso também, assim, se você não tá nem aí, se tá tudo bem do jeito que tá e não tem nenhuma ânsia de melhoria e de metas de vida, também esse vídeo não vai te ajudar muito, tá bom?
Bom, vamos para os benefícios agora. O que que pode ser interessante a gente investir nesse tipo de ativo que eu vou falar para vocês e como que eles podem te ajudar nessa construção de patrimônio, principalmente para vocês que têm medo, que não conseguem investir ou que até pensam em investir, mas não sabem o que que é, tá? Então, como que isso pode ser um benefício para vocês? Então, o primeiro ponto é que esse investimento, né, o Tesouro Selic, ele é uma alternativa de poupança. Como assim, né? É possível você fazer o seu dinheiro trabalhar de maneira mais segura do que deixar em poupança. Ou seja, na poupança, a maior parte da população coloca justamente nesse ativo. Mas por conhecer, por se acostumar e tudo mais, ou por uma herança comportamental dos pais e avós, mas ele não é um investimento que ele pode te rentabilizar tanto quanto ou ser tão seguro quanto o Tesouro Selic, tá bom? Então é uma ótima alternativa para a poupança. Ele é mais seguro. Então, o Tesouro Selic, ele é mais seguro. Por quê? Porque você consegue ter rentabilidades maiores do que a da própria poupança e com características muito semelhantes e de uma maneira mais segura que a poupança. Então, olha só, ela é parecida com a poupança em termos comportamentais, só que rende mais e é mais seguro. Então, olha só, para quem que tem medo de investir, esse é um dos melhores caminhos que você pode começar essa jornada, porque ele é mais seguro do que algo que a maioria da população brasileira já está acostumado, tá? Outro ponto aqui importante é conhecer uma alternativa para o primeiro degrau de qualquer início de carteira de investimentos. Ou seja, se você vai começar a dar o primeiro passo no primeiro degrau da escalada, essa é uma grande alternativa e uma das melhores, né, para você começar justamente a construir esse patrimônio, o início do seu patrimônio, tá? E o que não fazer quando você começar a investir? Então, primeiro, deixar tudo que você tem somente em poupança. Por quê? Porque ele tem baixo rendimento, né? Então, como falei, o tesouro ele consegue render mais com características semelhantes. E também outro ponto é que normalmente as pessoas deixam em um único banco. Às vezes deixa o patrimônio da vida inteira em um único banco. Então você coloca toda a sua vida, tudo é como se você colocasse todos o seu esforço de juntar dinheiro e tudo mais, de construir patrimônio, todos os ovos na mesma cesta. E tem o risco de quebra. Ou seja, você está colocando em risco o seu patrimônio inteiro por só escolher colocar em uma única poupança de um único banco. Então, esse é um jeito muito errado de você começar a investir, de começar a dar os primeiros passos, tá? Outro ponto, olha aqui, gente, segundo o relatório da Ambima, 36% da população investe. Tá? Então veja quão pouco é a população que investe no Brasil. E dentro desses 36%, quase 26% coloca em poupança. Ele é o primeiro lugar disparado. Ou seja, a maioria das pessoas ainda deixa, os poucos que investem a maioria disparada deixa em poupança. Então veja como que a maioria ainda está optando por locais que não rentabilizam tanto e não são tão seguros, mas tem essa sensação de segurança porque conhece, porque já existe há muito tempo, porque é de algum banco que já está acostumado e deixa. A palavra poupança é muito comum, né? Principalmente se herdado de nossos pais ou avós. Então as pessoas acabam deixando na poupança. E você acaba deixando a maior parte da população alocando seu dinheiro em um local que não rende tão bem quanto outras opções melhores e mais rentáveis com características muito semelhantes do que a poupança. Então, deixar na poupança é um jeito não, assim, é melhor do que não ter nada, mas não é a melhor opção para você que quer começar a dar o primeiro passo, tá?
Outro ponto é fazer o contrário. Você tem lá o seu dinheirinho na poupança, mas você quer tirar tudo da poupança e colocar em apostas, em investimentos que pagam um absurdo, sem ter um fundamento, sem você se aprofundar muito. E aí você fica muito suscetível a cair em pirâmides, tá? Então a ganância faz com que vocês façam opções ruins na hora de investir. Então, se você quer tirar o dinheiro da poupança, é ótimo, isso já é um bom primeiro passo. Mas você precisa dar um bom passo, um passo que vai ser melhor do que o da poupança e não uma aposta, um risco, um lugar que você não sabe onde vai cair e tudo mais, que pode ser várias falsas promessas que são altamente sedutoras em termos de rentabilidade, tá, gente? Então, toma muito cuidado onde vocês vão colocar o dinheiro quando vocês tiram o dinheiro da poupança, tá? Bom, vamos começar agora com o tema, né, de você quer começar a investir, mas tem medo? Então vamos começar pelo Tesouro Selic. Então a ideia hoje é trazer um pouquinho o porquê que é o Tesouro Selic, como que funciona, o que é o Tesouro Selic, onde o que você está investindo quando você investe nesse tesouro, se ele te protege ou não, se ele é melhor do que banco ou não, se ele é melhor que poupança ou não. Já viu aqui alguns pontos, mas a ideia é aprofundar para vocês fixarem bem o conhecimento do tesouro e para vocês poderem dar o primeiro passo de uma maneira mais tranquila, tá? Então vamos começar aqui com o que que é Tesouro Selic. Então, tesouro, você empresta o dinheiro para o governo federal, tá? Então, diferente de um banco, que você empresta o dinheiro para um banco, você investe num CDI, por exemplo, uma renda fixa, um CDI no próprio banco ou numa poupança. Nesse caso do Tesouro Selic, quando você investe em Tesouro Selic, você está investindo no Tesouro Nacional, no governo federal, tá bom? Nossa, mas será que isso é seguro? Bom, se você tem medo do governo falir, de dar um problema político muito grande, entenda que antes de colapsar o governo, de colapsar o Tesouro Nacional, todos os bancos vão colapsar antes. Os bancos eles quebram antes do próprio governo. O governo é o único que tem a capacidade de imprimir mais moeda. Então, ele, numa cadeia de desastre, ele vai ser o último a quebrar, tá bom? Então, em termos de qual que é mais seguro, o banco ou o governo, teoricamente, investir no governo é mais seguro do que investir em bancos, tá? Então, é uma ótima opção. Aqui, ó, eu coloquei também, né, investir no governo, é o único que pode imprimir dinheiro, né, o que os bancos não podem. Isso aumenta a disponibilidade de moeda em circulação, tá? Então, se der algum problema, se o governo estiver prestes a dar algum calote, ele mesmo pode imprimir mais dinheiro, vai dar um monte de problema de inflação, como aconteceu na Argentina e tudo mais, mas você reduz o risco de calote, coisa que o banco não pode fazer. Então, uma grande diferença entre bancos e governos é justamente isso, tá? Primeiro, em termos de sensibilidade, né, nesse tipo de quebra, e segundo ponto, essa questão de impressão de dinheiro. É, e difícil de investir? Então, será que é difícil mesmo de investir? Às vezes você só coloca na poupança porque você já vai lá direto no aplicativo do seu banco e já está acostumado a só clicar em poupança. O do Tesouro não é muito diferente disso, tá? Então, se você acha que é difícil de investir em algo que é diferente da poupança, saiba que não é. Apenas na primeira vez que você for fazer o investimento, você vai precisar fazer um registro muito simples no Tesouro Nacional. E ele é um registro simples, tão simples como quando você abre uma conta num banco digital, por exemplo, que muitos de vocês devem ter, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Você só vai ter um registro no Tesouro Nacional a primeira vez que você for fazer o seu investimento. E depois é uma facilidade tão grande quanto você investir numa poupança, por exemplo. Aqui eu até coloquei um exemplo de como que é o caminho para você investir num tesouro, tá? Então você abre a sua corretora, o seu banco, você vai no campo de investimentos, aí depois você clica em Tesouro Direto, então sempre vai ter um conjuntinho de investimentos já focados em tesouro, ele é separado, ele não fica junto com outros CDBs e tudo mais, tá?
E você seleciona o Tesouro Selic, que pode ser o de vencimento tanto em 2027 quanto o de 2029, sendo que o vencimento mais longo tende a ser melhor porque você vai deixar ele até vencer, né? E você não quer utilizar. Então, o de vencimento é melhor, mais longo é melhor, porque se você escolhe o de 2027, ele tem uma taxa pré-fixada que ela é um pouquinho, tende a ser um pouquinho menor do que a de 2029, e quando chegar em 2027, vai voltar esse dinheiro para sua conta, vai descontar imposto e você vai ter que reinvestir esse valor. Então é melhor pegar os de vencimento mais longo, tá bom? Outro ponto é rende mais do que poupança. Então, eu fui enfatizando, né, ao longo da apresentação, mas como que é o rendimento da poupança e o do Tesouro Selic? Bom, a regra da poupança de hoje é essa daqui, né? Como a gente está acima de 8% de taxa Selic, a gente está com a regra de 0,5% ao mês mais TR. Então, isso que é o que rende a poupança. 0,5% ao mês mais TR, que é uma taxa referencial. Hoje está girando em torno de 7% ao ano, tá? Esse 0,5% mais TR está girando em torno de 7% ao ano, tá? Então guarda esse valor. Como que rende o Tesouro Selic? O Tesouro Selic, ele rende em função, ele é indexado ao CDI. O que é o CDI? Ele é um indexador que ele está atrelado ao Selic, aos juros. Exemplo, se a taxa de Selic está a 10,75%, 100% do CDI vai dar em torno de 10,65%. Então, é 0,1 abaixo, que é Selic over, tá? Então, se você quer saber quanto que está rendendo a Selic neste momento, é só você pegar a taxa de juros do momento, de uma maneira muito simples, você dá no buscador qual que é a taxa de juros atual, você vai saber se é 10,25, 10,75, enfim. E o 100% dela, a Selic over, é 0,1 pontos abaixo do que a Selic reportada. Então, se está 10,75, vai ser em torno de 10,65. Se for 10,25, vai ser em torno de 10,15, tá? Então, é 0,1 ponto abaixo do que é reportado. 48% a mais do que a poupança e mais seguro. Então, veja aqui, ó, quanto que é o rendimento anual de uma poupança? Então, a gente está falando em torno de 7,18% ao mês. E olha quanto que é a Selic, que é a sugestão de dar o primeiro passo de uma maneira tranquila. Na conjuntura de hoje, com a taxa de juros de hoje, está em torno de 10,65, tá? Então, veja qual que é a diferença de rendimento. Isso daqui para isso daqui dá em torno de 48%. Ou seja, está rendendo muito mais do que a poupança, quase 50% a mais. Então, é uma diferença muito grande. Você entende que se vocês começam a dar o primeiro passo e começam a dar esse primeiro passo de uma maneira correta, numa das melhores opções, numa opção mais segura, isso vai te ajudando na construção dessa escalada. Você já vai dar o primeiro passo num ponto bom, num local bom, num lugar que é conhecido. Tem outros pontos? Tem outros pontos, mas aqui a ideia era trazer essa visão, principalmente para quem tem muito medo de investir, para quem tem muito medo de tirar o dinheiro da poupança, para quem tem muito medo de investir em qualquer outra coisa que não seja poupança, tá? Então a ideia aqui era trazer justamente o que é esse Tesouro Selic, o porquê que ele é uma excelente opção e como que ele rende mais, como que ele está te ajudando nesse processo da escalada, como que é um excelente primeiro passo, tá? E o primeiro passo lá da escalada é justamente a construção da reserva de emergência. Então, ela tem o Tesouro Selic, ele tem todas as características da reserva de emergência, sendo considerado um dos melhores pontos para você começar a investir. Então, se o primeiro do grau é da reserva de emergência e você tem esse dinheiro em um dos lugares mais seguros, você está começando a sua jornada de uma maneira muito interessante, você está criando alicerces muito bons, tá? Ah, mas é só lá que é bom? Não, a gente tem outras opções também, que são algumas opções que eu falo quando eu falo de reserva de emergência, tá? Mas a ideia aqui era justamente, principalmente
ter essa segurança e essa comparação entre investir em um governo e investir em um banco. Então, nesse caso, a gente está investindo no tesouro, a gente está investindo em um local que vai te remunerar melhor, a gente está investindo em um local que é mais seguro do que um banco e que se quebrar, ele vai quebrar depois que o banco, e um local que, se der algum problema, ele tem o poder de imprimir dinheiro em um local que rende 48% a mais, mais ou menos, tá? Então, por que não começar com ele? Por que não deixar esse medinho de lado e começar a dar esses primeiros passos, tá? Então, eu espero que vocês tenham conseguido pegar esses pontos e ajudem vocês a dar esse primeiro passo. Bom, gente, então vamos agora para um resumo, como que a gente pode começar a investir nesse tipo de ativo. Então, o primeiro passo é definir o valor que você quer alcançar. O ideal é que o primeiro degrau da sua escalada seja uma reserva de emergência de 6 a 12 meses do custo da sua vida, tá? Então, sempre tenha, eu bato muito nessa tecla, que você tenha um ideal a ser alcançado e depois você vá quebrando, que é isso que é a metodologia da escalada, que você vai quebrando em mini metas para você conseguir ter o empenho de conquistá-las, tá? E sendo que o primeiro degrau é justamente a reserva de emergência de 6 meses a 12 meses do seu custo de vida. Você tem esses valores definidos, você consegue até um valor a perseguir. E isso te ajuda muito nessa jornada da escalada, tá? Então, primeiro defina esse valor a alcançar e defina o valor da sua reserva de emergência. Segundo ponto, abra uma conta em corretora, tá? Ou muitos bancos já possuem tesouro direto disponível com taxa zero. Então, você pode investir tanto da sua corretora quanto de um banco, ou da corretora de um próprio banco, mas verifiquem se a taxa é zero, tá bom? Vai ter as taxas da B3 e tudo mais, mas não pode ter taxas de carregamento de corretoras ou de bancos, tá? A maioria é zero por causa da competição, mas prestem atenção se o de vocês também é, tá? Terceiro ponto é fazer esse registro no Tesouro Nacional ou corretora, que é simplesmente você fazer um primeiro registro no Tesouro de uma maneira muito simples e intuitiva, e é só se você seguir os passos, tá? Não precisa ter medo, é só você ir seguindo, respondendo, que é de uma maneira muito fácil. Assim que você fizer esse primeiro investimento, esse primeiro registro, não precisa fazer mais e você já é mais um CPF que começa a investir, tá? O quarto ponto é determinar qual o valor que você quer investir todos os meses. Então, se pague primeiro e viva com o restante. É primordial que você tenha isso incorporado dentro de você, que você só vai conseguir enriquecer se você. É igual dieta, gente. Não adianta a gente querer emagrecer comendo muito mais calorias. Então, a gente tem que ter um déficit calórico. Para investimento, é justamente o oposto. A gente precisa ter um superávit financeiro. Então a gente tem que gastar menos do que a gente ganha, a gente tem que gastar muito menos do que a gente ganha para ter essa sobra e a gente poder investir. E o ideal é que você se pague primeiro e viva com o restante, para não ter risco de não chegar no final do mês e falar, não sobrou nada, não tenho o que investir. Então, seja fiel à sua estrutura, ao que você alcançar, e se pague primeiro. E ser consciente de fazer os aportes mensais. Então, faça o aporte todos os meses, é o acelerador da sua independência financeira, seja fiel a isso, tá? Gente, esse era o recadinho que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Aprenda a investir, a ser independente, a fazer os aportes, estude sempre melhores opções de investimento para a construção de seu patrimônio. Construa sua própria aposentadoria, não seja dependente de ninguém, seja uma pessoa com repertório que tenha o poder de decisão de fazer as melhores escolhas. Vocês não vão se arrepender dessa jornada, tá? E faça parte da jornada da escalada. Utilizem a metodologia, utilizem as escadinhas para você ir definindo a próxima meta, o próximo investimento, para irem te guiando para essa jornada de independência financeira. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje, que
que ajude vocês a investir, a dar o primeiro passo, sair dessa poupança ou sair do dinheiro no colchão, na conta corrente, invista em algo seguro que vai te fazer crescer, que vai fazer com que você dê o primeiro passo, que vai fazer com que você invista em reserva de emergência de uma maneira tranquila, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Ai, cansei. Nossa, eu tô muito cansada, gente do céu.